E agora a gente vai entrevistar mais uma pessoa que vem trazer um conteúdo maravilhoso pra gente. Além de ser bela, vem falar aqui de arte visual. Eu tô aqui com a Ive Ribeiro, artista visual. Ive, bom dia. O que isso quer dizer? A palavra já tá dizendo, né? Artista visual, mas aí a gente fica pensando, qual a arte? Qual o tipo de arte? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu acho que a arte visual vem muito da minha formação, por conta que eu estou me formando em licenciatura em artes visuais. Massa. Só que hoje em dia, como a maioria dos artistas trabalha com inúmeras vertentes, a gente acaba englobando em um termo só, para não ficar falando, eu sou ilustradora, eu sou... Pronto, enfim, tá todas as categorias. Porque quando você fala de arte, né, e quando você vai apresentar a gente já olha que já tem a figura do artista, né? O visual tá aí com uma guia ou um colar, né? Guia. É uma guia colorida que também ela representa, é a representatividade da religião, mas ela também é bela, acaba fazendo parte do visual artístico seu. Também tá com um lindo turbante que aí relembra e reafirma a nossa representatividade e, enfim, com as suas tatuagens. Então, assim, quando a gente fala em arte visual, e a gente já está vendo ali daqui a pouco no telão todas as suas, alguns dos exemplos, a gente fica imaginando, né? Porque tem os quadros, tem as pinturas. Hoje mesmo entrevistei uma artista aqui que desenha na parede também. E aí, como é que é a sua arte? Diz pra gente, define um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho e como você começou. Bom, eu desenho desde criança, mas eu não, por conta de toda uma construção social, a gente não entende arte como meio de vida, né? Meio de sustento. Sim. Muitas vezes parece algo muito inalcançável. E aí, quando eu ingresso na graduação, a minha primeira graduação foi moda. Olha aí que lindo. E aí eu percebi que tanto eu gostava da parte da docência, quanto o que eu queria ensinar, tudo era relacionado a desenho, arte e tudo mais. E aí eu decido migrar para graduação em licenciatura em artes visuais. E só dentro do curso eu percebi que eu conseguia viver disso de verdade, tipo, comercializar o que eu produzia, né? Pronto, então a sua arte, ela vem através de um quadro, mas também você pode fazer a pintura em outros locais. Exato. Por isso é arte visual, né? É. Sim. E qual o material que você usa? Que tipo de desenho você gosta de fazer? E na história da arte, onde é que você se encaixa? Bom, a gente hoje vem muito dessa questão do termo também, como a gente está no momento, digamos, da arte contemporânea, a gente acaba hoje em dia não conseguindo meio que categorizar o que a gente faz, mas eu me encaixo no nicho de artistas pretos que falam sobre as suas narrativas, como você muito bem introduziu, sobre espiritualidade, sobre religião, religiosidade, sobre tradição, ancestralidade, né? Sobre o que eu aprendo com os meus mais velhos. Então, hoje em dia eu falo que eu estou dentro dessa categoria de arte decolonial, uma arte que visa realmente valorizar e rememorar, né, algo que foi retirado da gente, a nossa cultura, Sim. Os nossos saberes, e aí eu tento representar isso através do que eu pinto. E aí eu falo que eu faço a mesma coisa, só muda a superfície. E atualmente eu expandi para a parede, né? Eu também trabalho na parte do grafite muralismo, mas eu comecei com pintura em tela, sobre papel Sim. e tela, e depois parti para tatuagem, eu também tatuo. Ah, legal. Só que aí o último universo assim que eu desbloqueei foi o do grafite. Aí tem sido o que eu mais tenho feito atualmente, tem sido a minha maior, assim, manifestação tem sido nas paredes, grafite, e quanto maior, mesmo, né? Melhor. É mesmo? Daqui a pouco a gente está vendo tua pintura nos prédios, então. Ai, tomara, Ai, sim. Que ótimo. Bom, é muito importante em qualquer manifestação artística que a gente passe a nossa mensagem, né? Fale da nossa história ou conte algo. Então, assim, nas diversas manifestações artísticas que a gente vê, através do teatro, né, do cinema. E hoje, me corrija se eu estou errada, mas tem se visto muitos os artistas jovens e os mais experientes pintando nas ruas. É a arte urbana, não é isso? Sim. A
acaba que muitas das temáticas as quais eu abordo se encaixam muito nesse contexto de rua, porque eu estou falando de pessoas com quem eu convivo, de pessoas as quais constroem comigo, pessoas que eu vejo mesmo no meu cotidiano. Muito do que eu pinto é sobre memória, sobre rostos que eu já vi, que não necessariamente estão mais aqui. E aí eu acho que essas narrativas, elas se encaixam muito bem com o contexto urbano e é algo que tem sido visto de uma forma mais positiva, né? Porque antigamente era muito associado à marginalidade, sim, ao vandalismo e como aí mesmo até as tatuagens. As tatuagens, né? Tudo era. Hoje nós temos um outro olhar, né, sobre as tatuagens. Antes, se um médico, um jornalista, um arquiteto, alguém aparecesse com tatuagem, cobre, não, você vai concorrer ao emprego, como é que você vai com uma tatuagem? Concurso. Hoje em dia, não. A gente está vendo todo dia na televisão, na internet, grandes profissionais de diversas áreas tatuando até o rosto, o corpo todo. Tem gente que acha bonito, tem gente que não gosta, mas enfim, é o corpo da pessoa e ela faz do jeito que ela quiser. Sim. Bom, você é uma jovem mulher negra e que se expressa através da sua arte sobre a nossa ancestralidade. Nós vivemos um momento em que nós pretos estamos ocupando cada vez mais os espaços. Sim. E eu me arrepio aqui entrevistando você e me orgulho muito disso. Como você se vê nesse contexto? A gente está vendo pela sua arte que você manifesta sempre essa questão. Hoje, realmente, nós estamos tendo mais oportunidade ou ainda falta muito na sua área também? Eu acho que ainda falta muito, mas eu também entendo como algumas outras pessoas que estão nesse mesmo trajeto comigo, que não necessariamente nós necessitamos ocupar espaços que foram tirados da gente. A gente pode construir novos espaços. Sim. Eu acho que eu vejo dessa forma. A gente, sim, tem lugares que foram tirados de nós e a gente precisa se reapropriar disso, mas a gente também tem essa capacidade de criar novas narrativas. Isso é muito bom. E novos espaços dos quais a gente não dependa, né, de que cedam pra gente. A gente pode construir coisas do zero e ainda assim mostrar a nossa capacidade, as nossas subjetividades. Então, eu vejo muito dessa forma. Ainda existem poucas oportunidades, mas existe sim um movimento de pessoas que se organizam para criar suas próprias oportunidades e não precisar sempre ficar pedindo oportunidades, sabe? Bom, somos de gerações muito diferentes, mas temos histórias muito incomuns. Na história da sua casa, na história da sua família, você pode contar um pouquinho para a gente como foi você se mostrar essa artista? Eles sempre te apoiaram, a gente hoje falou muito disso aqui, que a família e os amigos e quem está no entorno da gente conta muito para a gente chegar ao sucesso. E isso é em qualquer idade, gênero, cor, enfim. É questão de pessoas, né? Com você também deve ter sido assim. Você pode contar um pouquinho para a gente da sua história, que você chegou até aqui? Você é uma jovem, né? Mas você já pode contar essa história? Posso, sim. Eu comecei... Eu falo sempre isso quando eu faço alguma fala, que todo mundo pergunta como foi exatamente que eu comecei. E eu lembro da primeira coisa que eu desenhei, ainda criança, foi peça de carros e carros, porque meu pai é mecânico. Olha aí. E aí eu lembro que eu pegava aquelas revistas de carro que tinham lá na oficina dele e eu começava a desenhar, reproduzir os carros que eu via. Sim. E aí ele, desde criança, ele sempre me incentivou muito, a minha mãe também, a desenhar. Eu acho que eles não achavam que eu ia trabalhar com isso, mas eles sempre incentivaram. Poderia ser um hobby. Exato, né? Eles sempre levavam para essa parte do hobby, porque para essa geração realmente o desenho é um hobby. E aí, quando eu fui crescendo, que eu fui trabalhando, que todas as coisas com que eu trabalhava envolvia desenho, tanto na moda, quanto depois que eu migrei para o curso de artes visuais, eles foram entendendo, mas foi uma desmistificação. Nunca foi uma coisa de proibição, de tipo assim, não, vá fazer alguma coisa que dê dinheiro. Nunca foi, mas existia aquele conceito assim de tipo, meu filho, você acha que isso vai dar certo? Será que é isso? Eu sei bem como é. Será que você vai por aí mesmo? E aí eles começaram meio que a acreditar mais quando as coisas foram dando certo, quando eu fui passando para festival, viajando para outros estados e tal, através do que eu fazia. E aí foi que eles foram vendo e aí eles foram começando assim a botar um gás, né? Isso, tipo assim, existe a possibilidade dela até viver, né, disso. Exato. Existe essa possibilidade, não é só um hobby, é a profissão, né? Aí existiu esse apoio realmente, existiu uma preocupação de se eu ia conseguir viver disso, mas a partir do momento que eles foram entendendo, aí foi tudo tranquilo. E hoje, Ive,
você vive disso, você empreende, você investe, participa de exposições. Conta um pouquinho pra gente também dessa parte. Pronto, atualmente é em 2020 que eu começo realmente a trabalhar com isso e eu decido, tipo, sair do emprego que eu tava, que era algo fixo, pra investir na tatuagem. Aí entrou pandemia, aí foi todo aquele caos e aí eu fiquei um pouco desestimulada. Mas aí a partir do momento que eu decido estudar, tanto focar meu estudo em tela e no grafite, aí outros horizontes se abriram, assim, hoje em dia eu realmente vivo só disso. Essas imagens, onde é e o que você pode falar delas, por favor? Pronto, essa última que passou é em Juazeiro do Norte, Ceará. Sim. Foi um dos últimos festivais que eu fui, agora em julho, que é o Hoje Festival, que é feito lá. Foi a segunda edição, eu fui para as 2 edições, a última foi ano passado. E ela fala muito da minha relação com a minha avó, é uma memória de infância. Esses são outros artistas que pintaram na mesma parede que eu. Aí esse é o meu. E ele fala muito da minha relação com a minha avó. A minha avó, ela é o meu primeiro elo, assim, com a minha espiritualidade. Como é o nome dela? Luísa, infelizmente ela não tá mais aqui entre a gente. Tá no outro plano, né? Mas a minha infância, ela foi muito construída com ela me ensinando sobre banhos, ela me ensinando sobre reza, sobre coisas. Ai, que legal. Que hoje em dia eu entendo, na época, quando criança eu não entendia, mas hoje em dia eu entendo o que ela tava me dizendo e eu gosto muito de pintar sobre ela e essa relação que a gente tinha. E o nome da sua mãe? Eu gosto muito, porque as pessoas falam assim, a minha mãe é minha avó, mas acaba não falando o nome. E a gente fica pau da vida em casa. Poxa, nem fala o meu nome. A minha mãe é Conceição. Eu não sei se ela tá vendo que ela não mora aqui, ela mora no Rio de Janeiro. Ah, mas depois ela vai ver no portal odia.com, você fala pra ela que vai estar lá. Não, eu sempre mando, mas o nome da minha mãe é Conceição. Sim, pronto. Então a Conceição vai te ver. Tenho certeza que ela vai se encher de orgulho, porque é assim que eu fico quando eu vejo meu filho crescendo. Bom, e pra quem tá começando, ou pra quem está também investindo na arte visual, que está vendo esse trabalho belíssimo seu, porque você desenha há anos, mas assim, é um trabalho delicado, bonito, parece que fala, né? As imagens parecem que falam. E aí eu entendo o que você diz quando você falou que se inspirou também muito na sua avó, né? Olha lá, é uma a arte contemporânea, ela é muito diferente, principalmente para nós que já somos mais experientes, né, vamos dizer, mais velhos mesmo, porque ela é uma arte muito assim presente. Quando eu olho o desenho de vocês no grafite ou mesmo na tela, a gente vê principalmente pessoas. Você usa muito, é muito forte, né? Pessoas de todas as formas. É uma tendência, uma característica sua? Eu acho que não. É por conta. Sua, né? Eu comecei pintando muito mulheres. A principal que você vai ver nas coisas que eu represento são mulheres, porque eu fui criada por muitas mulheres e cada uma delas me ensinou algo que é muito importante para o que eu faço hoje. Mas acaba que eu, hoje em dia, já represento figuras de, enfim, todos os gêneros, não necessariamente também precisa ter um gênero, e eu acho que entra muito disso, não necessariamente só tem elementos que acompanham essas pessoas, mas eu sou muito fixada em expressões. E aí eu acho que das minhas telas, eu gosto muito de trazer expressões que passem o sentimento que aquela tela quer passar, né? E aí eu foco muito nisso e eu acabo estudando muito rostos e tal, vários tipos de pessoa. Aqui a gente entrevista muita gente com muitos talentos como os seus, e hoje entrevistei também uma artesã e ela disse, não, eu não tenho uma formação acadêmica, eu aprendi, são belíssimos os trabalhos dela em madeira, mas eu não tenho uma formação, mas eu aprendi, vejo na internet e tudo. Agora eu queria lhe perguntar, você que está na universidade, que está fazendo um curso, qual é a grande dificuldade que existe na sua área, e se você realmente está vendo hoje que a sua universidade, que a sua faculdade, que a academia, enfim, influencia e lhe ajuda, por favor. Eu acho que a maioria, como ela falou, a maioria das coisas que a gente aprende é muito na vivência, não necessariamente a academia tem uma grande influência no seu fazer artístico. Sim. Eu acho que ela vai agregar para você mais um direcionamento de vertente, de nomenclatura das coisas, que às vezes a gente sabe muito do empírico ali, do
autodidatismo mesmo. Isso. E não necessariamente a gente sabe nomear tecnicamente, mas não necessariamente também você precisa dar nome para as coisas que Exato. você faz e colocar em caixinhas. Mas é bom, né? Isso. E aí é mais Conhecimento pra... é sempre bom. Exato, aí conhecimento é sempre bom. Eu acho que isso entra mais quando você vai realmente dar uma amplitude maior para o seu trabalho, que você vai trabalhar com termos técnicos em alguma exposição de maior escala. Isso que eu ia e tudo falar, mais. por exemplo, é bom você saber a história da arte, Isso. saber, de repente, é como você falou, não se encaixar, a minha tendência é essa, a minha época se compara com essa, mas para você poder se expressar melhor, Exato. né? A gente sabe que a gente tem que estar nos espaços bem preparado. Então, que bom se você tem academia. Se você não tem, é autodidata, também você aprende, porque você vai estar lendo, vai consultar os livros, E a existem internet. outros cursos também mais direcionados, que não necessariamente você precisa passar 5 Tá na anos academia. numa graduação. Tem curso que você pode pegar de 1 ano, que é específico para o que você já faz, e você vai ter ali informações suficientes para você conseguir, né, trabalhar com o que você faz, assim, cursos bem específicos mesmo para cada área. Hoje em dia a gente tem, né, esses privilégios que há anos atrás provavelmente você não ia conseguir. Isso. Muito bom, então, ter a formação, ser autodidata, poder ter a formação, fazer as duas coisas, Sim, né? total. Então, bom, muito obrigada. Muito assunto, muito conteúdo. Você é um grande exemplo, assim como várias outras meninas e meninos e outras pessoas de várias faixas etárias que passam aqui pelo Bom Dia News. O Sistema de Comunicação dá sempre muita valorização ao empreendimento, ao empreendedorismo e à formação, né? Tivemos aí os jovens escritores maravilhosos, impulsionando, até era para eu tocar nesse assunto, que o tempo não deixa, com o escritor que esteve aqui hoje, o mestre poeta, mas precisamos que as empresas também tenham esse olhar, né? Promovam exposições, deem espaço. Exato. E você tem esse retorno também nesses eventos, né, Ive? Sim, exatamente. Agora, sábado mesmo, eu vou estar participando, que é desse vídeo que estava passando, eu assinando um print, de um print show, né, lá no ateliê do Edson Mello, e aí acaba que essas iniciativas são muito dos próprios artistas. Vai ser quando e onde? Isso, é sábado, às 18 horas, no ateliê do Edson Mello, lá na rua Lisandro Nogueira, 3200, lá próximo ali da Kennedy. Certo. E aí acaba que os próprios artistas que movimentam essas coisas com iniciativas mesmo assim, De grupos, de né? grupos que se organizam e fazem, porque existe muito, ainda um déficit tanto de empresas de trazer esse olhar, porque é uma via de mão dupla. Quando a gente tem um trabalho ali que tem visibilidade nacional, como tem muitos artistas aqui de Teresina que já tem uma visibilidade Sim. nacional, as empresas se associando a essas pessoas, elas têm muito a Claro, ganhar também, também. assim como o poder público também, os É órgãos agregar, de cultura, né? exato. E aí ainda há um déficit muito grande nesse ponto. Os parabéns pelo seu trabalho, sua família deve estar muito orgulhosa de você, Ive. E, por favor, deve ter sido, enquanto você estava falando, deve ter passado aí também, mas pode nos informar sobre essas redes sociais. Gente, é Ive Ribeiro, IVIH Ribeiro, em todas as redes sociais, que você procurar é o mesmo nome. Pronto, Ive com H no final. Isso. Muito obrigada, muito boa sorte, que tudo ocorra, continue dando continuidade, ó, como eu falei, continue dando continuidade, continue fazendo esse trabalho que você faz, com essa força que você tem.